Olá, bom dia! Bem-vindos ao Agronacional, o programa que te leva para conhecer histórias incríveis que acontecem no mundo do campo e mostra como funciona a nossa produção de alimentos. E você vai ver daqui a pouco. O estado do Acre ele tem um rebanho em termos de melhoramento genético muito bom. Ele se destaca entre os rebanhos nacionais, estando realmente como um dos melhores do Brasil. O Ricardo trabalha com a pecuária leiteira há mais de 30 anos, desde sempre, como ele diz. Mas há 7 anos, na propriedade em Angatuba, no interior de São Paulo, a implantação de um novo sistema no manejo com as vacas holandesas transformou o negócio da família. A Fazenda Retiro carrega uma história de mais de um século, que já está na 5ª geração. Foi em 1893, na cidade de Bocaina, no interior de São Paulo, que os bisavós do produtor Edinho Montenegro se instalaram na região. É a primeira e única fazenda de macadâmia orgânica do Brasil. Os produtores de São Paulo destinaram 1.350.000 hectares para o cultivo de soja no estado na safra 22-23, de acordo com a consultoria Safras e Mercado, um acréscimo de 10% na comparação com a última temporada. Aqui no município de Serquilho, a 250 quilômetros da capital, os produtores estão animados quanto à nova safra. Na verdade, a gente faz uma recuperação, né? A gente cerca, faz a replantação, faz o reflorestamento. Aí depois que a árvore chega de um tamanho que o gado não coma mais ela, a gente tira a cerca e vira pastagem, mas com sombra. Qual o real impacto da redução da idade ao abate dos animais em relação à redução das emissões de gases de efeito estufa, sobretudo de carbono? A pecuária brasileira tem evoluído bastante na produção de bovinos de ciclo curto, nas mensurações e na mitigação das emissões. E o resultado é impressionante. Uma ferramenta que ganha cada vez mais relevância na estratégia de intensificação da produção na pecuária bovina de corte brasileira, o confinamento. Genuína e multifacetada, a sustentabilidade é um conjunto de práticas que melhora tudo que toca: meio ambiente, pessoas e a economia. A Fazenda Água Viva é o exemplo vivo dessa realidade. A sustentabilidade é resultado de boa gestão. O Grupo Roncador tem nas boas práticas ambientais, sociais e econômicas o seu tripé de produção. Olá, você está assistindo ao Agronacional e juntos nós vamos acompanhar belas histórias e descobrir muitas novidades sobre o universo agro. E para começar o programa de hoje, vamos ao norte do país, no estado do Acre, para conhecer um pouco das características da pecuária local. O rebanho do estado é considerado um dos melhores do Brasil e a atividade tem crescido a cada ano graças a alguns fatores como o clima favorável da região. O estado do Acre ele tem um rebanho em termos de melhoramento genético muito bom. Ele se destaca entre os rebanhos nacionais, estando realmente como um dos melhores do Brasil. Inclusive a vinda de produtores de outro estado para comprar, por exemplo, bezerro aqui é bastante grande, né? E boa parte dessa atração de produtores de outras localidades é justamente essa qualidade. E isso se deve a muitos pioneiros que lá atrás começaram, por exemplo, a inseminação artificial, gerando esse gado de melhor qualidade. O valor bruto da produção agropecuária em 2020 do Acre foi cerca de 2 bilhões e 500 milhões de reais. E boa parte disso, cerca de 63%, ou seja, 1 bilhão e 500 milhões, vem da pecuária de corte, ou seja, é realmente a atividade mais expressiva da área agropecuária para o estado do Acre. Hoje o rebanho do Acre tem cerca de 4 milhões de cabeças, que estão distribuídos em cerca de 2 milhões e 200 mil hectares de pasto. Em relação à média nacional, o número de cabeças por hectare é maior,
a gente estima aí entre 1,8, onde a média nacional é 1 a 1,2 cabeças por hectare, ou seja, nós já estamos acima da média, significa dizer que as nossas pastagens têm uma capacidade de suporte maior, isso devido a inúmeros fatores, inclusive uma fertilidade natural dos solos aqui do Acre, né? Mas a gente observa um crescimento significativo do rebanho ao longo dos últimos anos, talvez aí em torno de 5% ao ano, esse crescimento, mas a gente enxerga que tem o potencial para crescer ainda mais. O estado do Acre ele tem uma pluviosidade média de cerca de 2.000 milímetros por ano. Significa então que ele tem um período relativamente curto de seca, talvez 2 a 3 meses aí de déficit hídrico, ou seja, aquele período em que o pasto vai sentir um pouco a falta d'água. Somado a isso, aqui no Acre nós temos solos de excelente fertilidade natural. Isso traz uma grande vantagem para o produtor que quer produzir carne aqui, a pecuária de corte, porque nós vamos ter pastagens de boa qualidade ao longo de todo o ano, né? E se o produtor optar por introduzir tecnologias que são relativamente simples e muito bem difundidas, como um pastejo rotacionado, o uso de cerca elétrica, uma suplementação mineral adequada, o uso de um proteinado na hora certa, ele consegue ter altíssimas produtividades ao longo do ano todo. E aí a gente aqui consegue evitar de maneira mais fácil, né, aquele boi sanfona, onde ele ganha peso no período das águas e no período da seca ele vai emagrecer. Aqui não, a gente consegue ter uma boa produtividade o ano todo. A pecuária no estado do Acre é a atividade mais importante, seguido da plantação de mandioca, que tem uma cultura de fazer farinha. Mas hoje a pecuária ainda é a região mais importante, apesar da entrada de soja, milho na nossa região. O grande volume de negócios e o que impulsiona a economia local é a pecuária. O Brasil é um país de dimensões continentais. O Acre é a região mais oeste, é o ponto mais oeste do Brasil, distante dos grandes centros. Então, para você ter um retorno da atividade, você tem que investir em tecnologia. E o que eu percebo no pecuarista do Acre? Ele aproveita a natureza, que foi generosa com eles com questão de pluviosidade, de chuva, por causa do clima equatorial, e investe em tecnologia, investe em adubação, investe em pastagem. Ele vê o pasto como uma cultura, não vê como simplesmente uma coisa que nasce lá. Ele investe realmente na pecuária e vê o gado como uma colheita. Investe em genética. Então, assim, para você precisa, como essa distância é longa, a arroba geralmente aqui é mais baixa que os grandes centros, você precisa investir em tecnologia para obter retorno financeiro satisfatório. O rebanho do Acre é o terceiro maior especializado em carne do Brasil. E a qualidade do rebanho está entre as melhores. O Acre, você pode ver assim, no cenário nacional, o Acre é referência em preservação. Então aqui existe o boi verde de verdade. O Acre é um dos estados mais preservados do Brasil. Então, assim, o gado aqui, a abertura, ela não é tão agressiva e o pecuarista tem que focar na área já aberta e fazer produzir mais. Por isso, a adesão, mais um motivo de adesão de tecnologia. Então, a gente tem que produzir mais em áreas que já são abertas. E isso aí faz com que a nossa pecuária seja sustentável. O pecuarista daqui tem compromisso, é uma coisa cultural. Passa de pai para filho, vai passar para neto e isso aí vai continuar a vida toda. Eles não querem que a atividade acabe e também querem preservar para as futuras gerações. E olha só como a pecuária no Acre tem uma produção por hectare bem superior à média nacional e tem espaço para crescer ainda mais, viu? Vamos agora até Angatuba, no interior de São Paulo, conhecer um novo sistema de manejo de vacas chamado Compost Barn. O sistema visa a redução de custos, melhora dos índices produtivos e sanitários dos rebanhos e ainda possibilita o uso correto dos dejetos orgânicos provenientes da atividade leiteira. Vamos conferir? O Ricardo trabalha com a pecuária leiteira há mais de 30 anos, desde sempre, como ele diz. Mas há 7 anos, na propriedade em Angatuba, no interior de São Paulo, a implantação de um novo sistema no manejo com as vacas holandesas transformou o negócio da família. Chamado de Compost Barn, que traduzido do inglês seria barracão de compostagem, os animais são separados por lote de idade e alojados em uma cama, geralmente feita
feita de serragem. O local recebe manutenção diária para garantir a absorção dos resíduos. Você sempre vai repondo a cama, airando de 2 a 3 vezes por dia, para que ela fique descompactada, fofa, o gado deitar. Com essa aeração, ocorre o crescimento de bactérias, essas bactérias vão decompor essa cama e vai criar um calor, e esse calor vai secar a cama. Esse sistema intensivo, ele serve tanto para 10 animais, 20 animais, 5 animais, ele não tem tamanho, até para 1000 animais. Entre os benefícios estão evitar desgastes na musculatura e o controle eficiente de doenças. No revolvimento da cama, não tem como carrapato e berne se proliferar. Então não necessita de tratamento de produtos químicos para combater carrapato, combater berne. A quantidade de mosca também diminui também. Com longevidade aumentada e a saúde em dia, a produção das vacas mais que dobrou. Em 2015, antes do sistema de barracão de compostagem ser implantado aqui na propriedade, o plantel era de 90 vacas que produziam 1.600 litros de leite por dia. Hoje, a capacidade reprodutiva melhorou, já são 230 vacas e a produção saltou para 9.500 litros de leite por dia. E não para por aí. O pulo do gato do negócio é que o material utilizado para a cama se transforma em um excelente composto orgânico. Cada vaca gera por ano de 10 a 12 toneladas do material. Por aqui, parte é usado na produção de soja, que com a irrigação já alcançou 109 sacas por hectare, e o restante é vendido por um preço bem atrativo. Nos cálculos do pecuarista, ao final de um ano, somente com a comercialização deste tipo de adubo, já é possível pagar o investimento. O leite, na verdade, vai ser meio que o subproduto dele. Porque daí, se o leite, que eu já falei, se o leite tiver ruim de preço, ele vende o composto. Se o leite está bom de preço, ele segura o composto da terra. Outra aposta foi a instalação de painel solar que trouxe economia de 70% no valor que seria gasto com energia elétrica. Já na chamada Pecuária 4.0, essa coleira monitora a vaca 24 horas por dia, possibilitando acompanhar o comportamento e antecipar o tratamento de doenças. Já o chip na orelha identifica toda a atividade na ordenha. Com todas essas ferramentas e mão de obra qualificada, o leite ganhou valor agregado no mercado e em 2022 chegou a receber R$ 4,35 por litro. A gestão na fazenda conta ainda com outra estratégia: anotar tudo e comparar os dados. Para esse assunto, o Ricardo usa uma frase: a melhor cabeça é pior que o lápis mais fraco. Porque a cabeça, ela esquece, o tempo passa, ela não percebe. Uma vez anotado, tá ali. Acabou, tá marcado. E a última dica é fazer conta. Por sorte que os celulares novos têm essa calculadora. Nós ganhamos centavos por litro de leite. Então não é nada, né? Centavos por litro, mas só que você multiplica por 1.000 litros, vários 1.000 litros, né? Você consegue oferir alguma coisa. Fazer conta, acreditar nos outros e acreditar em si mesmo. E ter fé em Deus, aí o negócio vai. Impressionante como o sistema de compost barn ajudou no salto de produtividade da fazenda, protegendo as vacas de doenças e gerando um composto orgânico lucrativo. E ainda no interior paulista, vamos até uma fazenda premiada que fica na área rural do município de Bocaina. A Fazenda Retiro é a primeira e única produtora de macadâmia orgânica certificada no Brasil. Pelo seu trabalho focado na sustentabilidade, venceu a categoria Agricultura de Pequeno Porte da primeira edição do Prêmio Planeta Campo. A Fazenda Retiro carrega uma história de mais de um século, que já está na 5ª geração. Foi em 1893, na cidade de Bocaina, no interior de São Paulo, que os bisavós do produtor Edinho Montenegro se instalaram na região. É a primeira e única fazenda de macadâmia orgânica do Brasil. Mas não começou assim. Desde
imigração italiana, a região sempre foi de café. Aí depois eles entraram em 1980, a plantação de cana-de-açúcar começou a crescer muito, produzir álcool, combustível, e a fazenda passou a produzir também cana-de-açúcar. A macadâmia chegou na propriedade em 1985, mas só a partir de 2018 que a produção passou a adotar técnicas de agricultura sustentável. Foi feita a transição de insumos químicos para orgânicos. Os produtos biológicos e compostos orgânicos ajudaram a fortalecer o solo e as árvores dos pomares. O que a gente percebeu é que as plantas, no começo, quando elas pararam de receber adubação convencional, adubação química, elas sentiram muito. Esse novo sistema de nutrição criou uma condição de radicelas, que a gente chama, muito maior, muito mais raízes no solo, para que ela pudesse tirar do solo os nutrientes, né? E esses nutrientes ricos em cálcio e magnésio, eles translocam, né, pelas veias da planta, de forma que chegam até as folhas com mais silício, mais proteção no sol, mais vigor do fruto, proteção contra pragas e mais sabor. A nossa macadâmia ficou com uma textura impecável, o gosto dela mudou. Depois que a gente pegou o selo orgânico, a gente começou a perceber que ela estava assim, um produto diferenciado não só pelo selo, mas pela qualidade, pela textura. A nossa torra também a gente foi acertando ela conforme o tempo. Hoje nós observamos aqui desde a produção das mudas em viveiro, onde são feitas preparadas as plantas enxertadas, feitas a seleção, toda a condução de campo, a questão do processamento, pós-processamento até o produto final. O simples fato de ser uma produção certificada, ela já carrega em si diversos aspectos de sustentabilidade, né? Por exemplo, a questão da proteção do solo, como nós vemos aqui, a questão do uso de produtos de insumos biológicos e de produtos para controle biológico de pragas e doenças. A propriedade conta com 300 hectares, sendo a maior parte de cana-de-açúcar, 50 hectares de macadâmia e o restante são áreas de preservação permanente e reserva legal. As áreas naturais, que muitas vezes são vistas como um estorvo, né, empecilho à produção, aqui consideradas, na verdade, como um grande aliado. O quadro de azulejos do principal terraço da casa-sede da fazenda ilustra uma trajetória de muita persistência. Ele foi muito precursor nessa questão toda dos orgânicos e eu estava morando em São Paulo, exercendo uma outra atividade e só escutava os amigos, não vai dar certo, isso é uma coisa de sonhador. Hoje em dia é divertido olhar para trás e ver essa história, né? Mas para quem viveu foi muito difícil, né? E até hoje a gente é criticado. Toda essa dedicação e empenho levou o Edinho e os colaboradores da fazenda a serem campeões do Prêmio Planeta Campo de Sustentabilidade na categoria Agricultura de Pequeno Porte. Quando eu soube que a gente tinha sido premiado, foi uma emoção assim, uma gratificação muito grande, né? E principalmente para que as pessoas entendam que isso é possível, né? Trabalho de sustentabilidade, produção orgânica em larga escala, como é o caso que a gente faz aqui, né? Um pomar de macadâmia. Eu acho que é um reconhecimento de uma atividade pouco prestigiada. Voltando ao interior de São Paulo, no município de Cerquilho, vamos ver algumas dicas relacionadas à produção de soja. Os produtores paulistas estão animados com as perspectivas para a nova safra e esperam uma boa colheita. Vamos conferir? Os produtores de São Paulo destinaram 1.350.000 hectares para o cultivo de soja no estado na safra 22/23, de acordo com a consultoria Safras e Mercado, um acréscimo de 10% na comparação com a última temporada. Aqui no município de Cerquilho, a 250 quilômetros da capital, os produtores estão animados quanto à nova safra.
Paulo plantou 1.000 hectares com a oleaginosa e espera colher ainda mais neste ciclo. Ele dá algumas dicas aos sojicultores para uma maior produtividade, a partir das estratégias que adotou nessa temporada. Não, essa safra eu acho que vai ser melhor do que o ano passado. Ano passado a gente teve uma produção média em torno de 70 sacas por hectare. Essa área em específico, ano passado a gente colheu 78. Esse ano eu acho que a gente vai superar essa produtividade. A gente tem uma parceria de assistência técnica aí e ele comentou com a gente sobre o regulador de crescimento. É um produto que a gente usa aí quando o tempo fica muito encoberto e muita chuva, a soja ela vegeta muito, ela cresce muito. Aí a estratégia é a gente usar um regulador de crescimento para a gente limitar esse crescimento dos entrenós aí, para a gente poder regular o tamanho dela e para a planta gastar menos energia com crescimento, com vegetativo e mandar mais energia para as vagens, né? E o grão, que é o que dá a produtividade, entendeu? Essa temporada da oleaginosa tem sido marcada por muita instabilidade por conta da guerra na Ucrânia e a política de Covid-0 na China. Isso faz com que o produtor rural se atente ainda mais na hora de comercializar a safra. Mesmo otimista, o produtor ressalta as dificuldades dessa temporada, principalmente no que se diz respeito aos custos e à venda antecipada. Todo ano a gente faz um pouco de venda antecipada. Esse ano a gente fez muito pouco, a gente fez em torno de uns 10, 15% só de travamento. Até porque o preço caiu, nós estamos esperando o preço dar uma reagida, mas o custo aumentou bastante, não só o custo de insumo, mas o custo de arrendamento. O arrendamento aumentou bastante e foi geral, entendeu? Então isso acaba afetando o custo de produção. Renata é engenheira agrônoma e presta consultoria aos produtores que comercializam a soja na região. Ela destaca o crescimento da cultura no estado de São Paulo, além de orientar os sojicultores na hora de driblar os fatores externos que têm impactado nos preços. A cultura da soja dentro do estado tem ganhado muita relevância, a importância da exportação de commodities cada vez maior e a nossa proximidade com o Porto de Santos tem atraído também os produtores, obviamente pelo preço pago no mercado, para estarem estimulando cada vez mais a produção dentro do estado, né? Como que a gente pode dar sequência para essa coordenação dos altos custos? Uma maior gestão, um controle maior do custo de produção, que hoje a gente vê que o produtor rural, em grande maioria no Brasil, não faz corretamente. Então nós vemos um produtor como o Paulo aí de excelente gestão, de coordenação de todo o seu manejo em solo, um pós-porteira que nós falamos, né? A coordenação e a gestão importantíssima da comercialização dessa produção. Não é à toa que o Brasil ocupa a primeira posição no ranking mundial de plantio e exportação de soja. E agora vamos visitar uma fazenda de cria, recria e engorda, que fica na região norte do país, no município de Capixaba, estado do Acre. Você vai ver como é o trabalho na fazenda Santa Gertrudes e como é feita a recuperação de mata ciliar na propriedade. Estamos na região aqui de Capixaba. A gente vem da família já de pecuarista há muitos anos já, pelo seu Braia, Dona Gertrudes, são meus avós. E hoje nós estamos na sequência aí, né, com o seu Gilberto, Dona Estela, que são meus pais. Hoje na família nós temos 6 propriedades. Nós estamos aqui na Santa Gertrudes. Ela tem em média de 2.200, 2.300 hectares. De pastagem nós temos dela de 1.100 e pouquinho de pastagem. Nós trabalhamos hoje com cria, recria e engorda. Nós fazemos o ciclo todo da pecuária. Quando a gente começou a mexer, né, antigamente, eu não estava nem aqui ainda, mas quando eles começaram a mexer, o que eles queriam fazer era pastagem. Então, o que tinha que fazer? Tirar mata e colocar semente e capim. E não tinha essa preocupação com mata, não tinha limite que hoje em dia tem de 30 metros da beira do
do açude, da beira da água, para você começar a mexer. Então, o que a gente fazia? Eu tirava tudo, deixava a água para o gado beber e não tinha preocupação com se ia ficar mata, se no ano seguinte ia ter aquele mesmo quantitativo de água, se ia ter algum prejuízo de água naquele açude, naquela represa, naquela fonte. Então, aí com o passar dos anos, nós fomos vendo que foi diminuindo. E aí surgiu a preocupação. Se você tem água e se você não cuida, ela acaba. Na verdade, a gente faz uma recuperação, né? A gente cerca, faz a replantação, faz o reflorestamento. Aí depois que a árvore chega de um tamanho que o gado não coma mais ela, a gente tira a cerca e vira pastagem, mas com sombra, com todo um reflorestamento envolvido na recuperação, na verdade, né? Não fazemos só aqui na reflorestamento, nós fazemos em todas as fazendas, todas as 6 é feito. A muda sai daqui, vai para lá e tem a equipe de lá da própria fazenda que faz esse processo, que é roçar, plantar e coroar todas elas. Nosso viveiro aqui tem mais de 5 anos já, que a gente faz e muda e faz reflorestamento nas fazendas. As mudas de quase todas as mudas que fazem reflorestamento na fazenda saem daqui. Na verdade, o interesse surgiu da preocupação com o meio ambiente. Eu não, tipo assim, tirar tudo e não devolver nada é complicado, que meu pai me ensinou uma coisa que se você só tira e se você não coloca nada, uma hora acaba. Então a gente viu a necessidade de estar não só tirando, mas cuidando também. Aí isso aí surgiu com a minha avó, que passou para minha mãe, que hoje é ela que toma conta da parte do viveiro. E a gente aprende a gostar também. E fazer muda e dá um trabalho. Trabalho dá bastante. Mas é gratificante. Você ir lá no canto que não tinha nada, não tinha uma árvore lá. Você chega lá, você chupa uma manga, você come uma amora, tem uma sombra, entendeu? Então é gratificante. Você vê o resultado depois de 4, 5 anos que você foi lá, fez o serviço, volta lá todo ano e daqui a um tempo tem uma mini floresta. O impacto positivo para a gente aqui foi que a gente está fazendo a nossa parte, né? Tá cuidando, entendeu? E quando vem algum vizinho aqui e tal, a gente fala da história, conta os benefícios, conta que ajuda muito a manter a água para ter sombra para o gado, entendeu? E quando vem algum vizinho aqui, a gente tenta mostrar para ele, a gente mostra o viveiro, mostra a facilidade que é fazer uma muda, entendeu? Não é coisa de 7 cabeças, que você mesmo pode estar fazendo lá na sua fazenda, na sua propriedade. E tá cuidando do meio ambiente para poder, mais para frente, ter alguma coisa para poder mexer, né? Para poder trabalhar, de cuidar para você poder ter daqui 10, 15, 20 anos, poder ter a sua terra produtiva ainda, né? A gente espera construir, não digo construir, mas cuidar mais, né? Muita coisa para fazer ainda aqui nas fazendas. De reflorestamento e cuidar da água, cuidar do meio ambiente. Porque dá para coexistir a pecuária, a lavoura e o meio ambiente. Muito importante esse cuidado com o meio ambiente que a gente viu na Fazenda Santa Gertrudes. E mais um belo exemplo de como a pecuária é sustentável no Brasil. Chegou a hora de irmos até o coração do Brasil, na região centro-oeste, para conferir o impacto da redução do abate de animais na emissão de gases do efeito estufa. Especialistas do setor se reuniram no interior de Mato Grosso do Sul para mostrar as melhores práticas de uma pecuária focada na sustentabilidade regenerativa e lucrativa. Vamos conferir? Qual o real impacto da redução da idade ao abate dos animais em relação à redução das emissões de gases de efeito estufa, sobretudo de carbono? A pecuária brasileira tem evoluído bastante na produção de bovinos de ciclo curto.
nas mensurações e na mitigação das emissões. E o resultado é impressionante. Se você vai olhar para as emissões do bovino, o bovino emite por dia de vida. O metano que ele emite todo dia que ele está ruminando, ele está. Se ele estiver engordando rápido, ele estará emitindo menos por quilo de carne ganha. Então, um bovino que tem 1,5 kg de ganho médio diário e um bovino que tem 0,5 kg de ganho diário, eles têm, naturalmente, 3 vezes mais emissão para o animal que está ganhando pouco peso. Isso é uma forma óbvia de demonstrar assim, a redução de 1 ano na idade do abate, que basicamente é, se você troca 1 ano de pasto por 3 meses no confinamento, é uma coisa que é fácil de fazer, você tira 1 ano do ciclo de produção. Tirar 1 ano do ciclo de produção é 2 toneladas de redução na emissão para aquele animal. 2.000 quilos de carbono para cada animal, você faz alguns milhares de animais no confinamento da sua fazenda, mais alguns milhões no abate do friboi, é muita coisa. Então assim, redução da idade é super importante, o uso da dieta com alto concentrado, baixo volumoso também permite a gente reduzir as estimativas de emissão, aditivos também ajudam. Então assim, o confinamento, a redução da idade, o confinamento como vetor para a gente usar a tecnologia nutricional de alta qualidade vai reduzir as emissões. Está reduzindo, na verdade, né? Algumas fazendas brasileiras estão na dianteira no desenvolvimento de técnicas de manejo para mitigar as emissões. Palco do primeiro Friboi Day, não por acaso, a fazenda Campanário, em Laguna Carapã, Mato Grosso do Sul, tem desenvolvido experimentos puxando a fila na produção de um boi cada vez mais jovem e sustentável. Eu acho que a gente ter definido um sistema de produção via integração foi essencial. E ir ajustando, nós fomos ajustando essa integração à medida que foi desenvolvendo. Como eu disse, o primeiro estágio anteriormente, o primeiro estágio era integrar ativos na produção, imobilizados. Depois o segundo era intensificar mesmo as operações. O terceiro, a gente passou por uma rotação da pecuária e da agricultura nas mesmas áreas. E o quarto agora é uma intensificação mais profunda e sustentável nesse sentido. Mas de modo que o sistema de produção definido, eu acho que é o que nos deu esse caminho de sucesso e com certeza de continuidade. No atual contexto de produção, o confinamento se consolida cada vez mais como ferramenta estratégica no encurtamento do ciclo e, ao mesmo tempo, de oportunidade de experimentação de tecnologias nutricionais que possam alavancar a produção e reduzir as emissões. Há 10 anos atrás, 17% dos animais abatidos pela JBS vinham de confinamento. 10 anos só. Em 10 anos, 42% agora o ano passado. Assim, esse aumento muito grande não é porque a gente está pedindo para as pessoas confinar, é porque é um bom negócio confinar, porque acelerar o ciclo de produção é bom negócio e o que é melhor, isso ajudou a gente a atingir, por exemplo, a especificação China, que é de um animal até 30 meses. Na verdade, 90% da exportação do Brasil vai para países que exigem idade abaixo dos 30 meses. Então, assim, essa combinação, quer dizer, de uma coisa que é boa para a produção, girar o estoque, como diz o Antônio Chakra, as 4 coisas mais importantes, 2 é lotação e GMD, que é o giro. Girar o estoque rapidamente, reduzir a idade ao abate, atingir melhores mercados e reduzir as emissões, quer dizer, é uma coisa meio que natural. Eu comecei a entender um pouco melhor o que é reduzir as emissões. Na verdade, é desperdiçar menos, talvez que emite, desperdiçou, né? Então, quando você desperdiça menos, você produz mais com menos, você ganha mais dinheiro no mercado de commodities. Com muita pesquisa e trabalho conjunto, o setor pecuário brasileiro pode se preparar para os próximos anos e continuar se desenvolvendo. Voltamos ao interior de Mato Grosso do Sul para falar sobre as vantagens do confinamento na pecuária bovina de corte. A fazenda Campanário, em Laguna Carapã, foi pioneira na estratégia de confinamento e utiliza a técnica desde a década de 1980. Vamos conferir? Uma ferramenta que ganha cada vez mais relevância na estratégia de intensificação da produção na pecuária bovina de corte brasileira, o confinamento. Até na RIP, a recria intensiva a pasto, ou mesmo a TIP, a terminação intensiva a pasto, o coxo desempenha um papel fundamental na aceleração do ciclo,
padronização da boiada e garantia de bom acabamento. A Fazenda Campanário, em Laguna Carapã, Mato Grosso do Sul, foi pioneira no uso da técnica, ainda na década de 1980, e segue calibrando os processos na busca pelo melhor desempenho dos animais. Começou com 1.000 cabeças, depois em 97 ele veio para 5.000, e 2012 ele passa para 10.000 cabeças. Toda essa evolução de aumento de capacidade do confinamento veio em função de uma maior oferta de capim nas águas. Toda vez que se aumenta a capim nas águas, ou por adubação, ou por um processo de integração que te dá mais capim, você tem uma necessidade lá na frente de atender esse ajuste de pastagem. Esse ajuste tem que ter, principalmente para você respeitar a altura de capim, para não levar uma degradação de solo, para você atender a parte, não só a fisiologia animal, mas uma fisiologia vegetal. Você vai causar menos impacto ao ambiente que aquele animal está vivendo e vai causar, ou seja, vai levar a um bem-estar, porque esse animal sempre vai estar em desenvolvimento. É evidente que 2 pontos são fundamentais para o sucesso desse sistema de trabalho: a otimização da produção de arrobas mais baratas a pasto e o ajuste das operações em confinamento para minimizar os impactos dos custos de produção na eficiência nutricional do manejo. Faz uma adaptação dentro do confinamento mesmo, isso aí vai de 14 a 21 dias. A nossa média de entrada hoje está em 370 quilos e a média de abate em 610 quilos. Então, o período nosso médio de confinamento são 120 dias. Então, o desafio maior nosso, um deles é custo. A gente tem que trabalhar muito forte a gestão de custo, né? O custo de matéria seca hoje é muito alto. E o manejo dentro do confinamento. Hoje, assim, a mesma dieta que é formulada, ela tem que entrar no caminhão, tem que sair do caminhão e ser distribuída no coxo. A gente trabalha com leitura noturna, leitura de manhã, para ajustar o quanto que o animal está pedindo e o quanto que ele pode comer. Qual que é o ganho médio que vocês têm dentro do confinamento hoje? O ganho médio hoje nosso está em 1.480, mas é de um animal que já vem, não vem com ganho compensatório, ele já vem com a carcaça, uma carcaça já iniciada, né? Então você não tem que colocar ganho em vísceras, outros ganhos que não sejam carcaça. Você já pega um animal que ele vai converter, ele vai ser mais eficiente de coxo. O que ele ganhar, ele vai ser convertido, a maior parte do que ele ganha vai ser convertido em carcaça e, consequentemente, menor tempo de confinamento, menor tempo de adaptação e menor custo. A gente trabalha principalmente com silagem de milho como fonte volumosa e nossa principal fonte de energia aqui é o milho reconstituído, o milho reidratado, na verdade. Então, para que a gente faz isso, né? A gente procura extrair do nosso milho, que é um milho aí plantado em condições tropicais, é um milho mais duro, a gente procura extrair o máximo possível desse milho, dar mais energia possível para esse animal. Então, para que a gente, como esse milho fica muito digestível, né, falando assim, a gente também usa a virginamicina aqui, a monenzina, que vai dar suporte aí do ponto de vista de saúde ruminal e de eficiência. Então, basicamente, são esses 3 aí. Manejo, nutrição adequada do ponto de vista de formulação e aditivos. Quando a gente fala em reidratação de cereais, o que isso melhora em termos de palatabilidade, digestibilidade, de quebra de aproveitamento desse cereal? Existe assim, a principal fonte de energia do milho é o amido. Só que o amido no nosso milho brasileiro, no nosso milho aqui, ele está recoberto ali por uma proteína que chama prolamina, que ele dificulta a digestibilidade. Então, quando a gente reconstitui, os micro-organismos que estão ali dentro, eles quebram essa matriz proteica e isso faz com que o amido fique mais disponível. Com isso, a gente ganha eficiência em torno de 10, 15% de eficiência no processo, ou seja, o animal come menos e ganha a mesma coisa. O confinamento cumpre um outro papel relevante na fertilização das áreas de agricultura.
através dos dejetos que gera e que são tratados e aplicados nas áreas de lavoura. Esse animal vem para o confinamento e ele produz o esterco, que vai ser base da produção de matéria orgânica que vai retornar para o solo. Então, ajuda aí na ciclagem de nutrientes, na fixação de carbono, em todo o ciclo biológico do solo. E vocês acabam tendo uma capacidade grande de produção de esterco, quanto mais ou menos? No nosso caso, a gente tem produzido aí de 4 a 5 quilos de esterco para o animal no ciclo, né? Dia, né? Então, em 100 dias, o animal vai te produzir aí 500 quilos de esterco. Então, se multiplica por 10 mil, são 5 toneladas. O confinamento é bom para o lucro do produtor e ainda ajuda o meio ambiente, contribuindo para a mitigação dos gases de efeito estufa e gerando dejetos que servem para a fertilização das áreas de lavoura. Ainda no Centro-Oeste, vamos até o município de Cocalinho, no Vale do Araguaia, Mato Grosso, para conhecer mais um exemplo de pecuária sustentável. A Fazenda Água Viva foi a vencedora da categoria pecuária na primeira edição do Prêmio Planeta Campo. Vamos conferir? Genuína e multifacetada, a sustentabilidade é um conjunto de práticas que melhora tudo que toca: meio ambiente, pessoas e a economia. A Fazenda Água Viva é o exemplo vivo dessa realidade. Localizada no município de Cocalinho, na região mato-grossense do Alto do Araguaia, bem no coração do Brasil, a propriedade realiza uma pecuária sustentável que é referência mundial. Era uma fazenda que estava toda degradada, então e tinha as belezas naturais e um potencial da gente mostrar para a região como é possível pegar uma fazenda degradada e tornar ela produtiva. Então foi uma fazenda que já foi um experimento aí para a Liga do Araguaia, ali que a gente aplicou as boas práticas. Ela estava bem localizada perto de Água Boa, meio central ali no Vale do Araguaia, então ali a gente foi mostrando o que dava para fazer para produzir mais, melhorando o balanço de carbono, promovendo a regularização ambiental. Então foi um case nosso, né, tocando a fazenda mesmo, mas também uma fazenda que é um stand interessante para replicar, né? Ficou legal para a gente mostrar nos dias de campo as boas práticas que a gente estava promovendo. Belezas naturais ostentadas até no nome da propriedade, pois Água Viva tem motivo de ser. Lá é possível encontrar um fervedouro, uma nascente perene, além de pelo menos 152 hectares de lagos. São vários os manejos sustentáveis realizados na propriedade. O ILP, Sistema de Integração Lavoura-Pecuária, é feito com soja na safra e pastagem na safrinha. A gente observa nas áreas de pecuária tecnologias associadas à integração lavoura-pecuária, que trazem aí algumas vantagens competitivas para a propriedade. A exemplo é a redução do tempo de abate desses animais, possibilitando aí uma mitigação do balanço de carbono desse sistema de produção e também através da integração lavoura-pecuária com a soja, né? Trabalha aqui também com o boi safrinha, né? Que é também uma atividade que a gente consegue trazer uma reciclagem dos nutrientes que foram resíduo da soja para a pastagem, né? E por consequência esses animais na safrinha conseguem se utilizar desse capim, né, extremamente fertilizado pelo resíduo dos fertilizantes da cultura da soja. A gente entrou com a agricultura, hoje praticamente 15% da área produtiva da fazenda está com integração lavoura-pecuária, então a gente entra com uma nova atividade, diversifica riscos, né, produz mais alimento, gera mais renda e na época da seca você tem essa área ainda para colocar o gado. Então são ações ganha-ganha. O pecuarista pode ser considerado porta-voz da sustentabilidade na produção de alimentos. Um exemplo que deve ser seguido. Produtores como ele merecem o reconhecimento. Ser reconhecido para a gente é muito importante por outros, né? A gente sabe o que a gente faz, a gente tem muito orgulho, a gente
Mas quando vem alguém de fora e valida isso, comprova isso, a gente fica muito feliz. Então acho que vai ser uma motivação não só para a minha família, para os nossos colaboradores, mas também vira um exemplo para os outros para ver que é possível produzir, conservar seguindo a lei. E isso é um diferencial. A gente tem que ter orgulho da nossa história, né? Pode ter coisas que a gente pode melhorar ainda, sim, mas o que a gente já faz é muito bacana, isso tem que ser reconhecido. Merecido o reconhecimento da Fazenda Água Viva pelo seu trabalho em prol da sustentabilidade, adotando práticas de intensificação, bem-estar animal, conservação ambiental e mensuração de gases do efeito estufa. A Fazenda mostra que é possível produzir mais carne sem prejudicar o planeta. E agora nós vamos até a Fazenda Roncador, que fica no município de Querência, em Mato Grosso, conferir mais um modelo sustentável na agropecuária brasileira. Utilizando um sistema que integra pecuária regenerativa e agricultura de alta tecnologia, a fazenda funciona como um organismo agrícola vivo e conquistou o Prêmio Planeta Campo de Agricultura de grande porte. Vamos ver! A sustentabilidade é resultado de boa gestão. O Grupo Roncador tem nas boas práticas ambientais, sociais e econômicas o seu tripé de produção. Uma gestão com nome e sobrenome. Pellerson Penido Dalla Vacchia é o responsável pelo grupo. Sua governança reflete uma mudança de consciência quando o assunto é produção de alimentos. O agropecuarista uniu tecnologia, compromisso com sustentabilidade e respeito às pessoas no modelo produtivo rentável, encarando a propriedade rural como um organismo agrícola vivo. A gente foi galgando vários degraus, né? E aprendendo a produzir melhor e mais, chegando hoje num momento que a gente percebe que o mais importante é o equilíbrio, né, do sistema agrícola, né? A gente percebe a fazenda como um organismo agrícola vivo, né? E nessa percepção a gente tem o tripé da sustentabilidade que sustenta esse organismo agrícola vivo saudável, né? Na pecuária, o ciclo é completo, sem recria. O animal vai da cria para a engorda, depois do desmame, o bezerro é encaminhado para o setor de suplementação a pasto, conhecido como SUP. Hoje os animais são abatidos com 15 meses e não tem a recria, então a gente tirou 1/3 de uma categoria animal da fazenda, né? Isso significa que a gente pôde diminuir a área e produzir a mesma coisa. E também a gente precisa olhar o sistema como um todo, né? Na parte do que a gente faz aqui, a gente faz integração lavoura-pecuária. Então, no período da seca, a gente consegue dar suporte para esses animais usando as áreas que antes estavam com soja. Uma grande preocupação que temos aqui na Fazenda Roncador é com a questão da segurança alimentar do rebanho. Então, para isso, nós fazemos um estudo para analisar qual que é a taxa de crescimento do capim, né? Quanto que está acumulando de matéria seca por dia. E a partir dessa taxa de acúmulo, nós fazemos uma conta de demanda do que a gente precisa durante o ano e o quanto que a gente tem de oferta. Em cima disso, vamos trabalhar em cima de algumas estratégias, como produção de volumoso, que, por exemplo, esse ano foi produzido 100 mil rolos de feno, pensando nesse período de transição, quando temos que tirar as vacas das áreas de integração e entrar nas áreas de pasto, que é o período em que precisa desse suporte, né? A integração lavoura-pecuária é o sistema protagonista no local. Na prática, o planejamento da fazenda funciona assim. Em outubro, a soja é plantada e colhida em fevereiro. Na sequência, entra o milho com o capim. A safrinha é colhida em agosto, com o capim por baixo, onde o gado vai pastejar. Essa integração completa entre a agricultura e a pecuária é muito difícil dessa sinergia. Afinal de contas, no campo a gente depende muito do clima. Não é quando a gente quer fazer, é quando o clima nos permite. Então, esse sincronismo da engrenagem no campo é uma linha muito tênue para conseguir romper
e ter sucesso produtivo. Então, há tanto tempo que eles vêm conseguindo essa produtividade e essa engrenagem rodando, a sinergia fica muito boa entre o grão e o boi. Aqui na Fazenda Roncador, foi possível a gente verificar aqui, né, em loco, as práticas sustentáveis, né, que a fazenda traz em seus princípios, no seu cotidiano, no seu dia a dia. Aqui na parte de agricultura, né, a respeito da soja, a gente tem aqui uma área de plantio direto e que é uma área também de integração lavoura-pecuária. Então, a integração lavoura-pecuária propicia a intensificação do uso desse solo. Os resultados são evidentes. O grupo aumentou 66 vezes a produção de alimentos por hectare de 2008 a 2020 e capturou carbono suficiente para compensar as emissões de 133 mil carros. A gente ficou feliz, né? A gente não faz as coisas vislumbrando um reconhecimento, né? A gente faz buscando melhoria, né? Constante e tudo. Mas a gente fica feliz por poder contribuir também, né, como um compartilhado da nossa caminhada, com o que a gente fez, as pessoas poderem ver e aproveitar se for o caso, né? Nesse sentido é que a exposição é positiva, né? Que a gente gosta mesmo é de trabalhar dentro da fazenda. O sucesso da Fazenda Roncador é uma prova de que produtividade e sustentabilidade podem e devem andar sempre juntas. E esse foi o Agro Nacional, um programa que dá voz a um dos setores produtivos mais importantes do país. Eu te espero aqui na próxima semana com mais notícias sobre o mundo do agronegócio. Mas você também pode assistir ao nosso programa no TV Brasil Play e seguir as redes sociais da TV Brasil. Até semana que vem. Tchau, tchau.